Esse vídeo, ele será uma série de vídeos relacionados à inteligência artificial. Será baseada muito em um livro que publiquei pela Amazon sobre inteligência artificial. Mas não é um tipo de explanação da inteligência artificial como sendo colocando a inteligência artificial em um pedestal como solução, como um evento de grande impacto. Nesses vídeos abordarei o quanto é errôneo a maneira que hoje a inteligência artificial ela está sendo conduzida, principalmente pela mídia. E por sua vez o reflexo deixa reverberando de uma maneira errônea. Inteligência artificial ridícula é a maneira mais agradável que encontrei para demonstrar a minha angústia sobre o que a maioria das pessoas pensam, acreditam e falam sobre ela, sobre o futuro dela. Toda vez que eu me referi a inteligência artificial ridícula, estarei me referindo a qualquer tipo de inteligência artificial em conceito, robôs, computadores ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico que tenha, de algum modo, algum tipo de processo programado que faz parecerem inteligentes. Utilizando palavras simples, falarei sobre minhas experiências, o que vejo no presente e o que imagino que ocorra no futuro, através da minha simples visão. Com isso, vou tentar nos fazer lembrar de vários momentos, várias situações que às vezes deixamos passar desapercebidas sobre a tecnologia. Dessa maneira podemos ficar mais atentos ao que venha a ocorrer sobre elas. Nos vídeos que serão colocados, falarei também bastante sobre a diferença entre o cérebro humano, orgânico, e esse cérebro artificial. Quando comparamos a inteligência artificial ridícula com o nosso cérebro, também veremos a grande diferença, o quanto a inteligência artificial ridícula ela é menor, limitada perante o nosso cérebro. Posso dar alguns exemplos iniciais de comparações. Alguns exemplos podem parecer muito simples, muito grosseiros, mas lembre-se que o intuito aqui é partir de algo a se comparar
E no decorrer dos vídeos iremos adicionando mais conceitos até chegarmos em exemplos mais complicados. Em um passado não tão distante, começaram as fábricas de bolos. E esses bolos, eles começaram a ser automatizados. E essa automatização fez com que todo o processo de fabricação de bolos eles não tivessem nenhum contato humano, fosse tudo programado. Exemplos simples de algoritmos de receitas. Com isso se tornou um padrão, se tornou aquele bolo artificial, sempre com o mesmo gosto, sempre com os mesmos itens, sempre feitos da mesma maneira. Isso realmente causou até certo impacto e o preço também ficou mais barato pelo processo de não ter contato humano e tudo mais. Talvez no início ficou um pouco mais caro, mas com o decorrer foi se tornando mais barato. A grande diferença aqui é que não foi deixado de fabricar-se bolos, inclusive aqueles bolos de pote, que são realmente muito mais deliciosos. Então aqui temos um primeiro exemplo. Toda vez que algo se torna artificial, se torna feito por máquinas, por robôs, etc., o inverso se torna mais valoroso. Bolos de pote são muito mais gostosos e não deixaram de existir. Então, nesse pequeno exemplo, bem grotesco, temos nosso primeiro olhar sobre que a inteligência artificial ridícula jamais substituirá totalmente o processo humano. Um outro exemplo, também falando agora sobre música, eu sempre gostei de música e sempre acompanhei a evolução dos pianos digitais. E os pianos digitais, eles tentam, de certa forma, com a tecnologia, com o avanço tecnológico, se tornar tão eficiente e tão interessante quanto os pianos formais, os pianos clássicos, pianos de cauda. E até hoje é impossível se comparar o piano digital com o piano clássico. Por mais tecnologia que se coloque, o processo de gravação, da captação do som real de cada tecla do piano clássico para o piano digital se torna limitado. É perceptível até para uma pessoa que não tenha tanto conhecimento, não esteja tão acostumado a ouvir um piano ao vivo, clássico, de quando um piano digital é tocado. Toda vez que o processo passa do real, do orgânico, para o digital, perde-se muito a essência. E não só a essência, mas também a quantidade de informação, ela se torna muito limitada. A partir disso, começamos a ver que essa inteligência artificial ridícula é totalmente prematura.
pois é somente um fantoche, um assistente virtual enfeitado, um Frankenstein tecnológico de muito, muito mau gosto, reciclado a cada dia pelo marketing, a fim de fomentar a histeria das pessoas. Brainnet, que como uma avalanche iniciada por volta dos anos 80, com a explosão dos computadores pessoais, insistem que ela, um simples computador, máquina de Turing, estaria substituindo o ser humano. Vou adiantar um exemplo clássico, no qual costumo dizer que quando o ser humano, por exemplo, ele quer pintar um quadro de uma paisagem ou de uma pessoa, ela, através dos seus pincéis e de suas tintas, tenta fazer com que o quadro se torne o mais real possível. Isso é o ser humano. A inteligência artificial, quando tenta fazer um quadro de algo, ela de cara ela já tem uma cópia perfeita. Ela já faz uma cópia perfeita do real. E a partir daí, é até um pouco hilário dizer, ela tenta camuflar essa parte artificial dela, tentando colocar algum erro, algum traço diferente, para que não pareça artificial. Percebem-se que a inteligência artificial ridícula, ela tenta camuflar sua própria forma para não se parecer artificial, para tentar simular o humano. Portanto, esses vídeos, eles têm o propósito de acalmar, permitir uma respiração mais tranquila e profunda sobre a tecnologia e permitir se tornar como um exemplo para tirar esse medo, esse assombro, esse temor sobre as inteligências artificiais ridículas. Esses vídeos não ditam regras. Ele só tenta demonstrar a diferença entre a inteligência comparada com os processos artificiais. Reflete uma opinião pessoal minha. Então, caso alguém se sinta ofendido, seja humano, máquina ou alienígena, por favor reconsidere a minha posição de pesquisador e ignorante da verdade absoluta do tudo. E considere esses vídeos somente como reflexões e, de certa forma, entretenimento. Gratidão, gratidão, gratidão.